Na brasa de hoje é condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu quero a sua atenção para a expressão própria condenação. Eu gostaria da sua atenção para a expressão que não discerne o corpo do Senhor. Ok? Esse é o primeiro tópico. É uma pergunta. Quem não discerne o corpo do Senhor? Eis aí a resposta. Os hereges. Aqueles que estão na heresia, eles não discernem o corpo do Senhor, partindo do princípio que na Santa Ceia ela é um ato simbólico, um ato para pessoas espirituais. E a Bíblia vai dizer em Gálatas 5 que a heresia ela é uma obra da carne, ok? Então, partindo desse princípio que é o tema condenados com o mundo, aqueles que vivem na heresia, praticam a heresia, e não tem a mente aberta para aprender mais, para acontecer o que aconteceu em Romanos capítulo 12, ou melhor dizendo, o que está escrito em Romanos 12, a renovação do entendimento. As pessoas que estão fechadas no seu próprio conhecimento, muitas dessas pessoas estão tomando o cálice do Senhor indignamente, apenas para serem condenados com o mundo, partindo do princípio de que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele foi claro quando disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21, apenas a parte final desses dois versículos, diz assim, heresias, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isso está em Gálatas. Isso complementa o que eu já estava falando antes, ok? Então estamos dentro do tópico, quem não discerne o corpo do Senhor? De acordo com o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, que fala exclusivamente do ato simbólico chamado Santa Ceia, que tem inúmeros propósitos dentro deste ato. Enfim, quem não discerne o corpo do Senhor, automaticamente, inevitavelmente, será condenado com o mundo. Não posso falar que serão todos, porque se nós estudarmos um pouco mais a fundo, vai entrar naquela questão a respeito de pessoas que não conheceram Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, enfim. Então quero me ater àqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que seguem ou alegam seguir a doutrina de Cristo, participam da Santa Ceia do Senhor, mas ainda assim serão condenados com o mundo. Eu quero manter esse pão na brasa dentro deste foco, ok? Então vamos lá, número 2. Quem tem uma vida de pecado. Quem tem uma vida de pecado inevitavelmente será condenado com o mundo. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, quero a sua atenção para a palavra pecado, encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quem são aqueles e aquelas que serão condenados com o mundo? Os hereges, os que cometem heresia, os que vivem heresia, não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5. Número 2, aqueles que têm uma vida de pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. Agora Mateus capítulo 7, versículo 23, diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, são aquelas pessoas que estão praticando a iniquidade
e ainda assim estão participando da Santa Ceia. Elas serão naquele grande dia condenadas com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, aqui está mais uma classe de pessoas que naquele grande dia serão condenadas com o mundo. Aqueles que escolhem voluntariamente serem amigos do mundo e constituem-se como inimigos de Deus. Aqueles que se autotitulam como inimigos de Deus serão condenados com o mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão praticando a iniquidade e tendo na sua mente a certeza e a convicção de que está praticando a verdade, quando na verdade não está. Poderíamos citar aqui inúmeras religiões diferentes, poderíamos citar aqui inúmeros grupos de pessoas que alegam ser cristãos, que alegam viver e seguir a Bíblia, mas quando nós olhamos para o fundamento que é posto, ou seja, a doutrina, nós vemos que não há coesão, que não há, que não há o encaixe com a palavra de Deus e não há o ajuste mediante o que as Escrituras dizem, junto com o que inúmeras religiões andam praticando neste tempo presente. Então, infelizmente, aqueles que querem distorcer o que a Bíblia diz para o seu bel prazer, para fazer as suas escolhas e continuar na prática do seu pecado, e ali tomam a Santa Ceia, se emocionam, choram, oram, buscam a Deus, mas estão escolhendo sacrificar quando na verdade deveriam obedecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que na série Ensinamentos Bíblicos, eventualmente nós estaremos fazendo colocações mais aprofundadas a respeito deste assunto, condenados com o mundo. Se a pessoa ela não segue, não vive a palavra de Deus, se ela pratica o que a palavra de Deus diz para não praticar, provavelmente tem grande probabilidade dessa pessoa ser condenada com o mundo. E para fechar, a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Vale ressaltar que guardar-se da corrupção do mundo é um dos pilares da verdadeira religião. Vale também ressaltar, antes de encerrarmos, que a inimizade também é obra da carne, como diz Gálatas capítulo 5. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal e até o próximo episódio, onde o Mestre serve